Vamos mudar de assunto, gente, para falar sobre a COP26, que começa daqui a 4 dias na Escócia. Um relatório divulgado pela ONU mostra que o Brasil foi o país do G20 que mais regrediu nas metas para cortar as emissões de poluentes. O governo brasileiro mudou a base de cálculo de metas para frear o aquecimento global, que resultou numa previsão mais alta de emissões até 2030. A medida está sendo chamada de pedalada climática, porque ela viola o Acordo de Paris. Vamos lá para Londres conversar com a Cecília Malan, que está por dentro desse relatório, vai nos explicar o jeitinho que o Brasil fez e que foi flagrado, né, Cecília, por todo mundo, está recebendo um puxão de orelha aí, no que diz respeito também às NDCs, que são as metas, né, que os países colocam. Contábil, né, Júlia? Bom dia, Cecília, para você. Uma manobra contábil, Júlia. Bom dia a todos. Olha só, o relatório da ONU mostra que 2 países do G20, México e Brasil, apresentaram metas em retrocesso, que levam a um aumento das emissões. Ao invés de diminuir a emissão de CO2 até 2030, o Brasil lançaria 307 milhões de toneladas do composto químico por ano na atmosfera. No mapa que a gente preparou para vocês, em rosa, estão os países que, mesmo atualizando metas ou apresentando novas metas nacionais, devem emitir até 2030 o mesmo ou até mais do que o prometido anteriormente. O Brasil está entre eles, como vocês podem ver. O documento da ONU levou em conta atualizações das promessas enviadas no mês passado por 120 países. Para alcançar a meta do Acordo de Paris de limitar o aumento de temperatura global em até 1,5 graus neste século, é preciso reduzir as emissões pela metade. O documento cobrou ainda que Brasil, México, Canadá, Austrália, Coreia do Sul e Estados Unidos exijam políticas mais sustentáveis e considerou muitas promessas vagas, sem prazos, sem responsabilização na falta de resultados. A organização também pediu que os países encerrem o mais rápido possível o financiamento de novos projetos de combustíveis fósseis. O relatório trouxe ainda, Júlia, um novo alerta preocupante. As promessas climáticas feitas pelos países até agora são insuficientes para conter o aquecimento global. Colocam o mundo num caminho de um aumento de temperatura de pelo menos 2,7 graus ainda neste século, muito acima da meta de 1,5. Basta pensar, Júlia, no corpo humano. 1 grau a mais é a diferença entre uma temperatura saudável e uma febre. O planeta, com o aumento atual da temperatura, está num estado febril. Se a temperatura continuar subindo, as consequências são imediatas ao corpo do planeta. Com isso, o que eu quero dizer? Ondas de calor, enchentes, secas, incêndios mais intensos e mais frequentes. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi incisivo, disse que é hora das promessas vazias acabarem. Vamos ouvir. The clock is ticking. The emissions gap is the result of a leadership gap, but leaders can still make this a turning point to a greener future instead of a tipping point to climate catastrophe. The era of measures and hollow promises must end. The time for closing this leadership gap must begin in Glasgow. Essa é a torcida. Os organizadores da COP26 lidam agora, Júlia, com um desfalque de última hora. A Rainha Elizabeth II não vai mais participar da Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas. O evento acontece, como vocês sabem, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro em Glasgow, na Escócia, e a presença dela era muito aguardada. Elizabeth II está seguindo orientações médicas que pedem que ela descanse. A monarca de 95 anos lamentou a decisão, mas disse que vai gravar um discurso para dar as boas-vindas aos participantes, cerca de 25 mil pessoas do mundo todo. Semana passada, a rainha passou uma noite internada e cancelou uma viagem que faria para a Irlanda do Norte. No início do mês, Elizabeth II usou uma bengala em público pela primeira vez desde 2004, quando fez uma cirurgia de joelho. É uma presença constante na vida dos súditos, que já presenciou tantas transformações sociais. Júlia, qualquer espirro da rainha vira notícia por aqui e repercute mundo afora. Claro, e a gente vai acompanhando sempre com você, Cecília.
Muito obrigada. Vamos falar bastante, então. Semana que vem é COP26. Beijo grande. Até.